Nos últimos anos, a agricultura portuguesa tem vivido um período de grande dinamismo. Instalaram-se plantações modernas, produzem-se novas culturas e a tecnologia é hoje o grande aliado dos agricultores. Mas, para se conhecer o setor, são necessários dados estatísticos fiáveis. Em Portugal, este trabalho absolutamente essencial cabe ao Instituto Nacional de Estatística, INE, que tanto executa a cada 10 anos os recenseamentos agrícolas, como realiza operações estatísticas mais regulares. É o caso do Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas de 2023, cujos resultados foram apresentados no final do ano. A partir deste inquérito, de caráter obrigatório, vamos traçar o retrato da agricultura em Portugal. Carlos Carvalho, diretor do Serviço de Estatísticas da Agricultura e Ambiente, do INE, e profundo conhecedor do setor agrícola, guia-nos nesta viagem pela agricultura portuguesa através dos números. Tendencialmente e, sobretudo, mede indicadores estruturais. E que indicadores estruturais são esses? Por exemplo, a dimensão média das explorações agrícolas. E este é um fator muito importante para nós desenharmos políticas e para nós vermos se estamos a ganhar escala ou se precisamos ganhar escala. Note-se que nós partimos em 89 de uma dimensão média de 6,4 hectares por exploração e estamos em 14,8 aproximadamente. Se nos perguntarem qual é o primeiro indicador estrutural, será este. O aumento da dimensão média das explorações agrícolas, que resulta da redução do número de explorações agrícolas, sobretudo das mais pequenas, não é necessariamente uma má notícia, já que os ganhos de escala e a otimização dos custos de produção podem ser uma solução para tornar a atividade mais competitiva. Eu acho que aquela mais óbvia é mantemos as tendências que têm vindo desde os últimos 2 recenseamentos. Ou seja, diminuição do número de explorações, que em 2019 e 2023 diminuíram, e diminuíram muito. Nós tivemos cerca de menos 28 mil explorações em 4 anos. Mas é uma tendência normal, que é uma diminuição muito grande do número de explorações, que, portanto, continua a fazer sentido, uma quase manutenção da superfície agrícola utilizada, o que traz como resultado um aumento da dimensão média das explorações agrícolas. Portanto, diminuem as explorações, aumenta a dimensão média. Onde é que diminuem as explorações? Sobretudo nas pequenas. São as pequenas explorações que estão a desaparecer e não há propriamente uma revolução na estrutura fundiária, mas é uma diminuição das explorações de pequena dimensão. Há muito mais dados para partilhar, mas já lá vamos. Comecemos por compreender a importância do trabalho desenvolvido pelo INE e por que razão a agricultura é objeto de tratamento estatístico regular. A maior parte do que nós consumimos e muito do que nós utilizamos provém das explorações agrícolas. Imagine, por exemplo, a carne, imagine, por exemplo, o leite, o azeite, o vinho, o pão, a roupa. Muita da matéria-prima é produzida nas explorações agrícolas, as flores. E, portanto, imagine o que era a não existência das explorações agrícolas. Ou, de outra forma, se nós não monitorizarmos a atividade das explorações agrícolas, não as conseguirmos medir, porque o Sistema Estatístico Europeu tem uma frase muito engraçada que é, traduzida mais ou menos para português, não se pode gerir aquilo que não é mensurável. Portanto, e nós estamos aqui para medir, e essa é a nossa função. E isto vem ligado ao poder decisório. Como é que se pode fazer políticas públicas se não tivermos informação? É necessário termos informação para, a partir daí, os decisores poderem tomar as decisões mais ajustadas. E essas decisões, com informação oficial, serão seguramente mais informadas. As decisões que venham a ser tomadas serão mais informadas, mais dirigidas, mais inclusivas. A Política Agrícola Comum, PAC, tem a maior fatia do orçamento da União Europeia e, por isso, as instituições europeias têm todo o interesse em acompanhar a evolução da agricultura de cada Estado-membro. E Portugal, claro, não é a exceção. Grande parte do orçamento da União Europeia é gasto com a política
agrícola comum. E, portanto, o cidadão europeu, o contribuinte europeu, tem todo o direito em ter uma política informada em números, em factos, em bases, em evidências. E é aí que se posiciona o sistema estatístico nacional e europeu, naturalmente. Nós sabemos que já houve várias crises ao longo da época relacionadas com a agricultura e, portanto, pode acontecer, quando existem estas crises, a informação estatística pode levar a que haja uma reação mais rápida de todo o sistema, porque posiciona onde é que estão as explorações agrícolas, onde é que estão aquele tipo de produção. E é realmente muito mais simples dessa forma. As estatísticas agrícolas dos 27 Estados-membros permitem fazer ainda uma análise comparativa do setor e, de uma forma mais geral, apresentam uma radiografia da agricultura da União Europeia, que é a maior exportadora mundial de alimentos. A grande vantagem também que tem este tipo de informação, pelo facto de estar regulada ao nível da União Europeia, é permitir precisamente a comparabilidade entre os 27 Estados-membros. Rapidamente nós podemos identificar como os grandes produtores de cereais os franceses, como os grandes produtores de hortícolas e de frutos, não só os espanhóis, mas também os nossos colegas polacos. Enfim, é possível nós percebermos, por exemplo, que ao nível da União Europeia, a maior parte da SAU está ocupada com terras aráveis e que nós, a Itália, por exemplo, estamos a ter um peso cada vez maior, para além das pastagens permanentes, estamos a ter um peso cada vez maior das culturas permanentes e, portanto, mas não há muitos países que tenham a SAU equilibrada neste ponto de privilegiar as culturas permanentes e, portanto, também esta análise é possível fazê-la tendo o quadro dos 27. Nós, neste momento, Portugal, como referi no dia 10, fez a divulgação dos resultados do inquérito de estruturas de 2023. Vamos ter que aguardar algum tempo, porque a União Europeia tem que processar a informação de todos os 27 Estados-membros antes de colocá-las no portal e, portanto, eu antevejo que até junho do próximo ano esta informação possa estar disponível e aí poder comparar as mais diferentes dimensões da análise. Voltamos aos números. O inquérito à estrutura das explorações agrícolas revela que, no que diz respeito à utilização das terras, o aumento da área das culturas permanentes ultrapassou, pela primeira vez, as terras aráveis. A mesma tendência de diminuir as terras aráveis, aumentar gradualmente, que já vai em 54% as pastagens permanentes, e um aumento sustentado, não muito expressivo, mas que tem acontecido ao longo dos anos das culturas permanentes, que pela primeira vez, e este é talvez também um ponto inédito nesta operação estatística, é que pela primeira vez a área de culturas permanentes e o seu peso na SAU ultrapassa o das culturas temporárias, o das terras aráveis. Portanto, temos 23%, cerca de 23% para as culturas permanentes e cerca de 22% para as terras aráveis. O crescimento das culturas permanentes deve-se, em grande medida, à expansão do olival e do amendoal, sobretudo no Alentejo, e muito por força de Alqueva e das plantações modernas, com densidades mais elevadas e variedades mais produtivas. Portugal é hoje o 6º maior produtor de azeite do mundo e tudo indica que dentro de um ano, quando as novas plantações entrarem em produção, poderá atingir o 3º lugar. Também o investimento na cultura da amêndoa posiciona Portugal como o 2º maior produtor deste fruto seco da Europa, só atrás de Espanha, e o 6º à escala global. Uma outra questão é um continuado aumento muito grande dos frutos de casca rija, sobretudo os amendoais, que têm vindo a aumentar muito e que já têm qualquer coisa como 74 mil hectares. Já temos uma área muito grande deste tipo de culturas. Portanto, é jogar na continuação, digamos assim, mas continua a aumentar. Temos o olival intensivo, que nestes 4 anos se manteve, mas que continua com uma grande expressividade. O inquérito à estrutura das explorações agrícolas veio confirmar a tendência de uma maior diversificação de culturas em Portugal, que começou a desenhar-se há mais de uma década.
Os pequenos frutos, com destaque para a framboesa, são um dos casos de maior sucesso, já que se assistiu a um crescimento exponencial e é atualmente uma das fileiras mais dinâmicas da agricultura nacional, exportando a maioria da produção. Mas há mais exemplos. Estamos a assistir desde a última década a um aumento das culturas permanentes e basicamente aqui o que é que nós verificamos? Um aumento do olival intensivo, regado, um aumento das culturas permanentes dos frutos de casca rija, um aumento também daquilo que nós chamamos frutos subtropicais e aqui o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar dos kiwis, que ocorrem no Entre Douro e Minho e Beira Litoral. Estamos a falar dos abacateiros, que ocorrem no Algarve. E estamos a falar também de frutos pequenos de baga. Principalmente entre 2009 e 2019 tiveram um aumento exponencial, mas agora esse aumento, apesar de desacelerado, continua. E temos, o que nós estamos a assistir é uma outra baga, muito pouco conhecida da União Europeia, que são os medronheiros, que é classificado estatisticamente como um fruto pequeno de baga e que também estão a aumentar a sua utilização enquanto produto agrícola. Não estamos a falar de aguardente, que estaremos a falar de outro setor que não é a agricultura, mas enquanto produto agrícola, de consumo direto. Para se executar uma operação estatística como este inquérito, o trabalho começa muito tempo antes. O que nós temos é um conjunto, um corpo de entrevistadores que são contratados. Nós temos a grande vantagem de termos entrevistadores que passaram por todas, desde 89, por todos os recenseamentos, portanto têm uma experiência acumulada muito grande e outros não passaram, obviamente, pelos 4, mas passaram pelo menos por mais do que um e, portanto, temos essa vantagem de termos um corpo de entrevistadores especializados e com experiência. No caso concreto deste inquérito à estrutura das explorações agrícolas que divulgámos no dia 10 de dezembro, contratámos 151 entrevistadores, tínhamos 30 colegas internos, portanto, que trabalhavam, porque isto é um processo multidisciplinar, porque, note, aqui o INE nós temos um departamento de recolha de dados que depois se encarrega de fazer a articulação com os entrevistadores, fazer a recolha de dados e fazer validações. Temos depois o departamento dos sistemas informáticos, da metodologia informática, que o que faz é um desenvolvimento aplicacional ou uma manutenção da nossa aplicação informática que nos permita estar em permanência a validar a informação que está recolhida no terreno. Isto para quê? Para não esperar que a informação seja recolhida toda para depois voltarmos, caso existam algumas questões a esclarecer, voltarmos muito depois aos produtores agrícolas. Mais do que nunca, a sustentabilidade ambiental está na ordem do dia. Tão importante como produzir produtos de elevada qualidade é minimizar o impacto ambiental da atividade agrícola. Há uma adesão progressiva, relativamente lenta, mas que vai no bom sentido, às práticas agrícolas amigas do ambiente. Temos cada vez menos uma mobilização convencional, é cada vez menos usada, ela era cerca de 80%, 80% da mobilização em 89 era feita, neste momento estamos à volta dos 40%. Estamos a ver também uma adesão crescente de práticas agrícolas amigas do ambiente por parte dos agricultores, uma diminuição da mobilização convencional e aumento da mobilização reduzida e também da sementeira direta. Para além disso, temos também a preocupação dos agricultores em manterem, e também esta prática já é expressiva, o solo coberto no inverno e também coberturas na entrelinha. Portanto, são tudo práticas que este módulo, que apareceu em 2023, nos dão e nos mostram essa crescente adesão. Os agricultores trabalham diariamente para que nenhum alimento falte à mesa dos consumidores. Mas, na verdade, que peso tem a agricultura na economia nacional? Quando falamos do que é que vale a agricultura, uma coisa é o que ela vale em termos dos indicadores tradicionais de riqueza, da riqueza nacional, e se nós tivermos isso presentes, a agricultura em Portugal representa cerca de 1,7% do PIB. Na União Europeia, 1,3%. Diríamos, de uma forma menos avisada e menos informada, que vale muito pouco. Mas
Consegue imaginar a vida sem alimentos? É que a questão é que não se podemos aqui estar a ligar este indicador macroeconómico habitual de medição de riqueza com a agricultura. É uma atividade completamente distinta. O papel do setor agrícola ultrapassa em muito os dados macroeconómicos. Em algumas regiões do país, a agricultura é uma atividade essencial, já que cria empregos e gera riqueza, contribuindo deste modo para fixar a população nos territórios rurais. A produção de leite nos Açores é fundamental para a economia açoriana. E a partir dela temos depois todo um conjunto de produtos agrícolas, toda uma cadeia de abastecimento alimentar que é construída a partir desta produção. E temos depois uma particularidade também, é que temos o pasto que é quase exclusivamente extensivo. Portanto, poderemos dizer que aqui temos uma componente, mas depois, por outro lado, os Açores têm um déficit quando estamos a falar, por exemplo, de culturas permanentes, etc. Não tem, portanto, uma agricultura que possa complementar tudo o que é produzido e, portanto, há ali algumas necessidades de produção. Podemos pensar, e o que é que se passa no interior do país, em Trás-os-Montes e, sobretudo, na beira interior? A questão é que muita da população que lá está é fixada graças à agricultura. Não é que a agricultura seja tão importante se nós quisermos estar a pensar nesta espetacularidade de produções ou de dimensões de explorações agrícolas, mas, por outro lado, a população está lá fixada. E quando nós nos confrontamos com um êxodo rural, que as estatísticas dos censos da população assim o dizem, cada vez maior, é importante termos algum elo fixador e, portanto, por isso é que eu não posso dizer que é mais importante no Alentejo porque produz mais frutos, mais culturas permanentes, ou nos Açores porque produz bom leite, porque, enfim, todas elas têm a sua particularidade. Uma das grandes novidades deste inquérito é a informação do volume de água que a agricultura utiliza. Grande parte do uso da água prende-se com a agricultura de regadio. Em Portugal, tal como noutros países mediterrâneos, as culturas têm que ser regadas no verão, a estação mais quente e com menos precipitação, de forma a manter as produções. Nós estamos com 3.800.000 hectares de sal e estamos a falar de 580.000 hectares de sal regada. Qual é o consumo? São grosso modo, 3.000 milhões de metros cúbicos de água. Esta água, mais de 50%, 52%, é dirigida para as culturas permanentes, seguindo-se depois as terras aráveis. O que é que nós também verificamos? Verificamos que as dotações médias de rega para as culturas permanentes são muito menores do que nas terras aráveis. Ou seja, o que quer dizer é que gasta-se mais com as culturas temporárias, gasta-se mais água, isso tem a ver também com os métodos de rega, do que com as culturas permanentes, em que o método de rega gota a gota é quase aquele que é exclusivamente enfiado. A água utilizada na agricultura de regadio beneficia, sobretudo, as culturas temporárias. Se nós olharmos para o mapa do continente, o que é que nós vemos? Vemos, por exemplo, que 45% destes 580.000 hectares de superfície regada estão no Alentejo. Portanto, estes 45% representam 38% do consumo de água de rega. Portanto, o que significa que a dotação não é na correspondência, na mesma proporção da área. Em contrapartida, o que é que nós encontramos no Ribatejo Oeste? Encontramos no Ribatejo Oeste a segunda maior área de rega, mas também a principal dotação média unitária. Ou seja, porquê? Porque cerca de 60% da rega no Ribatejo Oeste, ou um pouco mais, é dirigida para as culturas temporárias. As culturas também não têm todas as mesmas necessidades hídricas. Pelo que nós percebemos, está neste momento a ser utilizado por uma série dos técnicos do setor, dos players, no sentido de avaliar, sabendo nós, onde é que estão localizadas as superfícies regadas, quais são as dotações médias de rega, quais são as culturas que mais água consomem. O que nós observamos nos resultados de 2023 é que a cultura que mais água consome é o milho padrão.
cerca de qualquer coisa como, se não estou em erro, 16,2% dos 3 mil milhões é consumido pelo milho para grão, logo seguido do olival de regadio. Agora, temos que perceber que a dotação média unitária do olival de regadio é muito mais baixa, porque a área que está a ser regada são cerca de 3 vezes a do milho regadio, mas o milho consome mais água e, portanto, é este tipo de informação que eu acho seguramente que os players do setor poderão analisá-la enfim, e depois tirar as suas próprias conclusões. A informação estatística é uma matéria-prima de excelência que pode e deve ser trabalhada de variadas formas. Por exemplo, a partir dos dados do consumo de água na agricultura, é possível fazer-se uma série de outras leituras, cruzando diferentes variáveis. Posso pegar neste volume de água de rega e ver quem é o agricultor, qual é o perfil do agricultor que está nas explorações de regadio, mas também posso pegar na dimensão económica e qual é o valor de produção padrão que as explorações de regadio têm e qual é o seu peso em relação ao total. Enfim, temos aqui qual é a orientação técnico-económica destas explorações. Portanto, há uma variedade muito grande que poderia ser aqui dita e transmitida e, portanto, o apelo que nós fazemos aos utilizadores é que procurem a informação, utilizem a informação e, em caso de dúvidas, nós somos um serviço público e estamos aqui para apoiar o utilizador nos seus pedidos de informação. Uma outra tendência que se verifica e que este estudo confirma é o facto de que a agricultura empresarial tem vindo a ganhar força em Portugal. O que nós assistimos também, e essa é outra tendência, é um aumento das sociedades. As sociedades que são, digamos, as empresas que juridicamente são pessoas coletivas e, portanto, estamos a ver um aumento do peso desta natureza jurídica, que de qualquer das formas só vale 6% em termos do número de explorações, mas que vale muito mais, cerca de 39% em termos da SAL que explora, e se falarmos da mão de obra, são cerca de 70% dos trabalhadores permanentes estão nestas 6%, que são cerca de 16 mil explorações. E, portanto, há realmente uma tendência para ganhar escala, porque se nós olharmos depois para os indicadores, a dimensão média é de 90 hectares, a dimensão média deste tipo de explorações. Portanto, há realmente uma tendência para ganhar escala e para profissionalizar. Um dos dados mais preocupantes deste inquérito prende-se com o envelhecimento dos agricultores portugueses. Qual é o perfil dos agricultores nacionais? Nós começámos em 1989 com uma idade média dos agricultores de cerca de 56 anos, que estava relativamente bem distribuída por escalão etário. E neste momento nós temos uma idade média de 65 anos, a idade do produtor singular que é mais de 90% de todos os produtores que estão recenseados pelo INE. E estes 65 anos faz com que este agricultor seja um dos mais idosos da União Europeia, só a par da Itália. A pouca formação ainda é um dos calcanhares de Aquiles dos agricultores portugueses. Temos depois um nível de instrução que tem vindo a melhorar e não podemos aqui só olhar para os números, porque o Inquérito de Estruturas de 2023 diz que 47% dos agricultores têm um nível básico de instrução. Mas eu recordo que em 89, 47% dos agricultores não tinham qualquer nível de instrução e cerca de 43, 44% tinham o nível básico de instrução. E, portanto, houve uma evolução, mas nós temos que cerca de 10% dos agricultores têm nível superior. Nós começámos em 89 com uma base de 0,4%. Portanto, temos de ver que, apesar dos números à partida não serem muito favoráveis, temos que ver que a evolução foi espetacular nesta dimensão da análise. Depois, temos efetivamente que a maior parte dos agricultores tem ainda, em termos de formação prática, uma formação exclusivamente prática. Portanto, ou seja, do ponto de vista social, temos aqui também matéria para refletir.
Para muitos produtores, a agricultura é muito mais do que apenas uma atividade económica. Nós temos uma pergunta no inquérito à estrutura das explorações agrícolas, que é perguntar ao agricultor se ele, nos próximos 2 anos, pretende continuar a atividade. 90% dos agricultores referiram que sim, pretendem nos próximos 2 anos continuar a atividade. E nós perguntamos porquê. Ora, quase metade diz pelo valor afetivo. E cerca de 30% diz que é como complemento à atividade do rendimento. Portanto, ou seja, esta é outra matéria que há aqui que pensar, sendo que dos 10% que dizem que não pretendem continuar, metade deles diz que não tem sucessor. Portanto, estes são mais alguns números que eu acho que os decisores e os players do setor seguramente poderão aqui ter matéria para trabalhar. A agricultura evoluiu muito nos últimos anos, dinamizando a economia e contribuindo para o crescimento das exportações nacionais. Mas o que podemos esperar do futuro? Estarão as pequenas explorações condenadas, apesar da importância que têm para os circuitos curtos de produção e de consumo? Daqui a 2 anos, os técnicos do INE vão novamente para o terreno. E em menos de 5 anos, haverá um novo recenseamento agrícola. Se os dados nos dizem que isto vai ser o futuro e que vamos acabar com as pequenas explorações, eu tenho dúvidas. Esta é, aliás, ao nível do Eurostat, o que está a acontecer. Nós estamos a começar a trabalhar e a pensar como será o recenseamento de 2030, qual vai ser. E há uma questão aqui que tem já suscitado muitas discussões a nível europeu, com a DG Agri presente, com a DG EV, que é a pequena agricultura. A importância da pequena agricultura na ótica de fixar populações nos meios rurais, de ter pequenos negócios e que em termos de mercados podem dinamizar toda uma economia local. Tem uma importância que ultrapassa se calhar o valor económico, mas que em termos sociais poderá ser particular importância. E, portanto, o que acontece foi, ao longo das décadas passadas, ouvimos, ao nível da União Europeia, sobretudo os países do Norte da Europa, a dizer: estamos a ter uma carga muito grande, não queremos as pequenas explorações, porque nós resolvemos, com poucas explorações, que produzem 90% da produção total, resolvemos e damos um quadro geral. Mas é isso que nós queremos, porque sendo que a atividade agrícola não é única e exclusivamente económica, mas que tem outras dimensões, é isso que queremos, e é essa a questão que vamos tentar dar resposta em 2030 com a União Europeia.